Tava um sol gostoso aqui. Ah, melhorou um pouquinho, né? Acendeu outra luz aqui. Ai, ai. Bom dia, gente. Era para eu estar aqui ontem, mas eu não consegui. Tanta correria. Falando em planejamentos, né? Algumas coisas saem do lugar e a gente nem percebe, né? A gente quer fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo. Desculpa, eu vou deixar essa live gravada. Vou deixar essa live gravada, que eu sei que esse horário e essa hora, né? Às vezes as pessoas não conseguem passar por aqui. Mas eu não deixo de fazer a live mesmo assim, porque por enquanto é o único horário que eu consigo fazer lives. Então, fica aí o meu convite, fica aí o convite para assistir depois. Última live do ano, último dia, né? Último dia de 2025. Quantas coisas passam pela nossa cabeça, né? Quantas coisas passam aí pelo nosso coração. E aí, o que que você lembra de bom aí de 2025? O que que você fez de bom? O que que aconteceu de bom com você? Me conte aí. Me conte depois. Eu vim aqui conversar, eu pensei tantas coisas esses dias, né? Vim aqui soliloquiar com vocês. Pensei tantas coisas, eu vi algumas coisas que me fez refletir sobre o ensinamento das constelações familiares, que eu achei muito interessante, né? Essa questão. Eu sei que já o assunto já está velho, porque faz uma semana que aconteceu. Assim, as coisas ficam velhas muito rápidas nessa época, né? Os assuntos esgotam muito rápido. E foi depois que eu fiz a minha live da semana passada, na terça-feira, que aconteceu o Bull do Chinelo. E eu lembrei muito, né, de uma história indiana que eu ouvi com uma filósofa. E, e eu uso essa história para poder falar sobre campos mórficos, né, que é algo que acontece nas constelações, que as pessoas falam, nossa, por que está acontecendo isso na constelação? Por que eu senti tal coisa? Eu nem conhecia a pessoa sentir raiva, ou sentir medo, ou sentir amor, ou sentir, né, sentir, percebi meu corpo tendo sintomas. É campo mórfico, né? Campo mórfico, não é nada de magia, não é nada. A ciência explica, a biologia explica isso, né? E eu estava vendo um campo mórfico acontecendo com as questões do chinelo, né? Ah, da, da, da Havaianas, né? O chinelo que a gente usa. Então, as pessoas comprando ideias, né, tomando partido de uma situação que pode ter sido provocada ou não, né, não acredito, porque eu dei uma pesquisada e a Havaiana já fez vários outros comerciais falando de colocar os dois pés no chão, não começar só com o pé, colocar, né? E, e, e assim, a proporção que as pessoas tomam aquilo como uma dor, como uma defensividade, como uma ofensa, como um trocadilho, né? Eu lembrei dessa história que eu conto para os meus alunos, que é para a gente olhar e perceber. Eu acho que isso cabe também como um planejamento para 2026. Quando que a gente está vivendo uma coisa que é realmente nossa, ou vivendo algo que é vivendo algo que é do... Ixi, meu Deus. Vivendo algo que é de... Vivendo algo que é que está aí na nuvem, né? Que está na massa, que está fazendo algo. Olha lá, Fabrício. Que está fazendo algo aí acontecer. E a gente está indo na onda, né? Eu lembro de um filme chamado A Onda. Eu assisti na faculdade, o filme já era antigo pra caramba. E quantas vezes, né? Às vezes, né, eu vou contar essa história do rei para vocês entenderem o que eu quero dizer. Bom dia, querido. Seja muito bem-vindo, passando por aqui. Essa passadinha sempre me faz bem aqui. Essa live vai ficar gravada. Então,
essa questão da gente comprar as ideias, o Lasvaldo, a gente comprar a ideia das pessoas sem saber por quê, né? Eu vou começar com uma história que ainda que não é a história do rei, né? Os sonhos do rei, mas é uma historinha, acho que muita gente conhece, mas cabe nesse momento de virada de ano aí pra gente refletir, que a menina casou e fritava o peixe, né? O peixe sempre picado. E ela tinha uma frigideira enorme, cabia o peixe inteiro. E o marido chegou uma vez e perguntou para ela: por que você pica o peixe para poder fritá-lo? Ou, né, para poder assá-lo na forma, tanto faz. Aí ela falou: não sei, a minha mãe fazia assim. Ela falou: vou perguntar para minha mãe, né, por que ela pica o peixe. A mãe também tinha uma frigideira grande. E ela chegou para a mãe e perguntou: mãe, por que a senhora pica o peixe, né, para fritar? Sendo que a frigideira ou a forma para assar é grande. A mãe falou: não sei, a minha mãe também fazia assim. Aí ela foi perguntar para a mãe: mãe, para a avó, né, por que a senhora pica o peixe? Minha filha, quando eu casei, eu não tinha uma frigideira grande, eu não tinha uma forma grande. Então eu tinha que picar o peixe para poder caber dentro da frigideira. Mas vocês continuam picando o peixe? Por quê? Percebe? Às vezes a gente vai fazendo coisas sem perguntar. Isso é muito comum na nossa... Gente, isso é muito comum na nossa vida, na nossa... A gente fazer coisas sem saber por quê, né? E sem perguntar, sem questionar, né? E muitas vezes quando a gente perguntou, as pessoas não sabiam responder, ou as pessoas falavam: não se faça essa pergunta agora, né? Não convém. Então a gente cala e repete, né? Sem saber por quê. E essa história do chinelo, eu acho que foi muito interessante, né? No ponto de vista sistêmico também. Olá, Jaque, tudo bem? Nessa questão sistêmica também, eu acho que é muito interessante a gente refletir, porque quantas vezes estamos fazendo algo que está vindo aí numa nuvem inconsciente e a gente faz, principalmente quando a gente tem medo, né? Principalmente quando a gente, Fabrício falando aqui, seguir o padrão sem saber por quê, e aí fala que é assim, exatamente. Quando alguém pergunta, é assim, né? É igual aquele filme do Alto da Compadecida, eu só sei que é assim. Bom dia, Fabiola, que delícia você passando aqui. Então, essa história, né, do sonho do rei tem muito a ver também com essa questão, né? O rei sonhava lá, o rei no vilarejo, né, no seu reinado lá, sonhava que tinha uma espada grande no meio do salão gente, no meio do salão no meio do salão lá do palácio, e ele pediu para alguém decifrar o sonho, né? Eu vou resumir a história, não vou contar toda a história. E encontrar alguém que sabia, mas tinha sido um pássaro que tinha contado para ele no meio da floresta, né? Aí ele foi lá e decifrou o sonho do rei, que o rei estava na iminência de ter uma guerra e muitas mortes, né? Muita inveja, muita briga. E aí a pessoa que recebeu a informação do pássaro, né, recebeu lá seu saco de moeda, de ouro, e só que ele tinha falado para o pássaro que ele ia dividir com o pássaro, né? Quando chegou lá perto do pássaro, ele tentou matar o pássaro, né? Aí uma outra vez sonhou que tinha muitos lobos no salão lá do castelo. E aí novamente a pessoa foi lá, conversou com o pássaro decifrou o sonho, falou que era muita traição, que era pro rei tomar cuidado, que ele seria traído. Aí o rei gostou muito, deu 2 sacos de ouro, e aí, né, para ele já estava numa casa melhor, já estava vivendo melhor, essa pessoa. E aí ele foi para compartilhar com o pássaro, ele falou: imagina, não vou dar 2 sacos de ouro pro pássaro, nada, né, deixa para lá.
E aí teve o terceiro sonho, ele precisou novamente do pássaro. Ele foi até a floresta, conversou, chamou, pediu perdão para o pássaro. Perdão, não sei o quê, mas agora eu preciso que você faça algo, né? E, gente, vai começar uma bateção aqui, mas tudo bem. Aí que faça algo. E aí ele decifrou, o pássaro decifrou o sonho para ele, e o pássaro, a pessoa foi lá, era um lenhador, a pessoa foi lá e decifrou para o rei, falou. E aí teve o terceiro sonho, que o rei falou, que estava vendo muitos pássaros brancos voando lá no reinado, lá no salão. E aí, ao decifrar o sonho, ele falou, nossa, tá tudo em paz agora, né? Tá tudo bem, o rei gostou. E ele voltou lá com 3 sacos de ouro pro pássaro e falou, olha, você me perdoa, porque eu tentei te matar, eu te traí, né? E agora estou aqui, me redimindo, né? Aí o pássaro falou para ele, eu sou um pássaro, eu não preciso de dinheiro, né? Não preciso de ouro. Mas você estava em ressonância com tudo que estava acontecendo. Quando tinha violência, você veio e tentou me violentar. Quando você estava olhando para ingratidão, para traição, para ingratidão, você veio e me traiu. E agora você veio se redimir porque está num processo de paz. Então, muitas vezes, nós entramos nessa onda inconsciente que existe. Né? Nós estamos falando aqui por um aparelho e vocês estão me vendo porque existem ondas, né? Energéticas, magnéticas, por isso a gente está aqui, e nós, seres humanos, também temos essa onda de comunicação, independente dos aparelhos. Nós somos um grande aparelho celular, que emitimos ondas o tempo todo, né? E captamos ondas o tempo todo de outras pessoas. É isso que acontece numa sessão de constelação, né? O que acontece lá? Porque lá a gente evidencia, a gente abre espaço para poder ver isso, né? E no dia a dia a gente não abre espaço para perceber como que eu estou sendo afetado, se as minhas atitudes hoje, elas têm a ver com atitudes do que está acontecendo no meu entorno, na minha família, no meu trabalho, na minha cidade, no meu país, né? Então, a gente, sem perceber, a gente começa a pegar formas de agir, não é nosso, né? Não é nosso. Fabiola, sou grata por tê-la encontrado e ter sido moldado pelas tuas mãos. Minhas mãos? Não, gente, eu só dou um soprinho assim, na verdade. As mãos que moldam a gente é uma mão divina, né? E no nosso sistema familiar, essas mãos divinas existem, as mãos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, dos nossos ancestrais, são eles que nos moldam. E essa onda, muitas vezes, né, que vem do nosso sistema familiar, né, Fabiola, às vezes a gente nega, né, ou às vezes a gente também vai fazendo, que é o que a gente chama de lealdade familiar no sistema familiar, né, vamos fazendo inconscientemente, sem perceber que estamos repetindo histórias. Mas a gente está numa época tecnológica. Não, a gente repete, né? Vem tudo na nossa células, no nosso corpo, né? Não só as nossas características físicas, mas as características psicológicas, os costumes, os traumas, né? Que não foram ainda vistos de uma maneira importante, né? Não foi olhado com amor ainda. O sistema familiar ainda pede, né? Olha com amor aí, porque nós somos a continuação de todos eles, né? Começar pelo pai e pela mãe, eu não me canso de falar isso aqui, né? 50% de mim é minha mãe, 50% de mim é meu pai. Então eu sou a soma dos dois em mim. E os dois são a soma dos pais deles, que são as somas dos pais deles, que são as somas dos pais deles. Então, nós, de alguma forma, né, nós somos fractais aí, né, fracções que nos compõem. Então, nós trazemos muito de todos eles, muitas vezes inconscientemente, né, e muitas vezes as nossas dores aqui, em nós, não são nossas.
Às vezes a gente está sofrendo, mas essas dores não são nossas, essas dores, né, são deles. E se a gente consegue olhar para isso, e se a gente consegue dar esse significado, falar, isso aqui não é meu, isso aqui é do papai e da mamãe. Eu posso viver, independente, né, dessa ressonância mórfica que existe entre nós, com muito respeito, eu posso sair dessa dor e ir para o alívio da minha vida. E é o alívio que eles gostariam de ter. É o alívio que eles não conseguiram ter. Na verdade, nós existimos para que trazemos, né, que a gente possa trazer alívios para todo o sistema familiar. Né? Quando a gente olha com amor para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso sistema familiar, isso traz alívio em nós. E expande isso, né, para todos também. Melhor, expande isso para os descendentes. Né? Eles não precisam continuar levando dores. Ah, Sheila, leva dores? Eu vou dar um exemplo bem... que é muito... Infelizmente, é muito comum. É muito comum quando vem uma criança, seja menino ou menina, né, muitas vezes para o consultório, e a mãe vem falando, olha, foi abusada, né, ou teve um incesto, ou teve algo, né, algo relacionado a abuso. Tá, eu deixo a mãe falar, eu deixo a mãe contar, eu deixo a mãe, geralmente é a mãe que traz, né? E eu faço a pergunta para a mãe, mãe, aconteceu algo assim com você também? E a lágrima desce. E quando a gente vai ver, muitas vezes foi na mesma idade, foi do mesmo jeito, foi com uma pessoa muito próxima ou uma pessoa distante, ou foi com um vizinho. A história se repete muito parecida com a filha. E aí eu pergunto, alguém mais? Aí às vezes ela fala, minha irmã mais velha, ou ela fala, minha mãe, né? E talvez mais mulheres da família. O que tem nessa ressonância, nessa nuvem inconsciente aí, né, que eu tenho falado desde o início aí? O que tem nisso? Tem uma conversa inconsciente, é como se a filha falasse, mãe, eu vou viver a mesma dor que você viveu. Né? Eu sei que existe uma polêmica, muita gente falando sobre isso, mas a gente não pode descartar que existe essa conversa inconsciente, sabe? A gente não pode descartar isso. Não existe desejo, não estou falando de desejo, mas o que acontece no inconsciente é tão mais forte, a gente sabe disso, a gente não precisa, não é nenhuma novidade a gente saber que a maior parte nossa é inconsciente, né? E a menor parte é a consciência. Né? Então, não dá para a gente pensar em que é só o que está na consciência. Não estou falando que a pessoa quer, mas é muito forte essa nossa lealdade familiar. Né? Existe uma síndrome chamada síndrome de aniversário. Né? Então, tem pessoas que acontece a mesma coisa na vida. Eu lembro de uma amiga que ela falou assim, Sheila, eu tenho um filho que ele vai completar 28 anos, ele comprou uma moto. E eu estou muito preocupada, porque um tio meu morreu com 28 anos de acidente de moto, e 2 primos meus morreram de acidente de moto aos 28 anos. E o meu filho não está bem, ele está deprimido, e comprou uma moto, vai fazer 28 anos. Né? Isso foi bem no começo que eu estava trabalhando com constelação. Eu falei para ela, eu não vou facilitar essa constelação para o seu filho, mas eu indiquei a Vera Bassoi, né, de Sorocaba, e ela era da região lá de Sorocaba. E aí fez a constelação, eu não perguntei, né, como foi, eu não quis invadir essa questão, mas tem algo ali do inconsciente que foi quebrado. Ele não se acidentou de moto, ele vendeu a moto um tempo depois, e hoje ele está com quase 40 anos. Não, 30 e poucos anos, vai fazer 15 anos a mais, né, que ele está. Então, é pai, formou família, né, mora em outra cidade. Então, às vezes a gente precisa tomar consciência, lá, André, a gente precisa tomar consciência daquilo que realmente a gente está indo, né? Às vezes a gente está indo sem perceber. Então, esse universo inconsciente, né? Eu comecei falando aqui, né, da onda do chinelo que teve aí a semana passada,
E que às vezes a gente vai comprando, né, inconscientemente. A gente já carrega um monte de coisa inconsciente no nosso sistema familiar. E a gente ainda abre espaço para poder entrar na onda universal, na onda brasileira, na onda nacional. Quantas coisas a gente vai carregar? Né? Então, o que eu falo? Tomar consciência em 2026, qual é o meu papel? Qual é o lugar que eu estou? Primeiro, no meu sistema familiar. Eu estou no meu lugar de filho, de filha? É esse lugar no meu sistema familiar que eu estou? É um papel que todo mundo tem, mas ninguém gosta muitas vezes. Não quer ser filho daquela mãe, não quer ser filho daquele pai, né? Tem raiva, tem ódio, ou quer ser pai da mãe, pai do pai, mãe da mãe. Emaranha todos os papéis, enfraquece e não sabe por que a vida não dá certo. Fica aquela dificuldade, não sabe por quê. Não sei por quê, tô confuso, não sei por que eu começo uma coisa e não termina, não sei por quê. Por quê? A gente está fora do nosso lugar. Eu costumo mostrar para as pessoas na constelação que quando a gente sai do nosso lugar, não fica nada ali. As oportunidades vão passando, o ótimo emprego, a ótima pessoa, a ótima amizade, o ótimo cônjuge vai passando, você não está lá. Você está lá cuidando da vida de outras pessoas, cuidando do pai, da mãe, dos irmãos, cuidando dos vizinhos, cuidando da vida de todo mundo. Fingindo que está cuidando, né? Porque na verdade está atrapalhando, porque o processo de evolução da outra pessoa acaba sendo comprometido, porque você está fazendo por ela, está querendo fazer por ela, não deixa, sufoca a outra pessoa. Então, cada um precisa saber a beleza e a dor que tem em cada viver, né? Se a pessoa não sabe qual é o peso do que ela tem que carregar, ela não vai arrumar estratégia para carregar, né? Ela vai, se outras pessoas vão empurrar, ela não vai evoluir. Então, muitas vezes a gente está achando que está ajudando alguém, está prejudicando, e pior, prejudicando a si mesmo, porque poderia estar empurrando seu próprio peso, lidando com seus próprios pesos, mas não tem força porque gastou cuidando de outras pessoas e outras coisas. Então, primeira coisa, eu acho que eu falo para mim também, né? Eu sou psicóloga, gente, né? Eu levei anos da minha vida para entender que eu sou psicóloga no trabalho e na minha família eu não posso ser. Eu sou consteladora, mas na minha família eu não posso ser. Eu preciso olhar e falar, se quiser evoluir, vai precisar ir lá buscar uma terapia, vai precisar ir lá buscar, né? Não adianta, né? Então, às vezes, a vida da gente não dá certo porque a gente está carregando o que não é nosso. O que é nosso é leve, é gostoso, é prazeroso. Pode cansar, pode pesar, mas sabe aquele peso que você, aquela caminhada que você faz, ou aquela academia que você faz, fala assim, nossa, ai, doeu, mas estou feliz porque eu consegui fazer, né? Eu fiz algo, ai, nossa, o trabalho está difícil, está desafiador, mas, né, com a ajuda de um, com a ajuda de outro, tive energia, pensei, criei. Uau! Né? Eu chamo isso, eu aprendi isso na SEC de paz selvagem, né? Quando a gente batalhou, fez, aí no final dá tudo certo, assim, aí a gente sente aquela paz no meio daquele caos, mas aquela paz está em nós. Isso é saudável. Isso faz aumentar as nossas capacidades, equilibrar nossos hormônios, nossos nutrientes dentro de nós, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, Sheila, você trabalha tanto e você, né, tá feliz. Tá? Eu faço o que eu amo. Não tem como não ficar feliz. Né? Eu tenho que fazer algumas coisas que eu não amo. Eu odeio fazer relatório, eu odeio fazer planilha em Excel. Eu não gosto, mas eu coloco ali o propósito. Né? Isso daqui, Sheila, é para contribuir com aquilo lá que você ama fazer. E aí eu consigo fazer com um pouco mais de leveza. Né? Mas não é desafiador. E lógico, tem uma coisa que é muito saudável também, né, que eu aprendi promovendo saúde mental. Se tá muito difícil para você, pede ajuda. Tanta gente sabe melhor que você, né? Pedir ajuda não é uma questão de fraqueza, pedir ajuda é uma questão de capacidade mesmo, né? Pedir ajuda é uma atitude, me fugiu aqui, mas é um altruísmo também, né? É falar, sozinha eu não consigo. É uma capacidade também, e muitas vezes é uma capacidade que precisa ser
evoluída, né? Precisa ser treinada, né? E tem muito a ver conosco, né? A gente quer vencer sozinho, né? Somos muito estimulados a concorrer, né, com pessoas, e não, né? É ter a humildade, né, Fabiola? Ter humildade e admitir nossas limitações, exatamente. E é tão bom também, né, ser ajudado, receber ajuda. Então, saber nosso lugar, começar a compreender o que eu estou fazendo, a atitude que eu estou tendo, é minha mesmo? É de defensividade? Eu estou sendo defensiva? Eu estou fazendo para que outras pessoas vejam, né? E isso me traz. Tudo bem, não tem problema, às vezes a gente faz para outra pessoa ver mesmo. Tudo bem, mas isso tá no limite de benefício? Ou está te fazendo esforçar mais do que o seu limite? Né? Parar de agradar demais aos outros, cada um tem as suas questões, né? Numa relação conjugal eu cuido de mim, o outro cuida dele, nós cuidamos da relação. Isso está equilibrado? As nossas relações, não só conjugal, de amizade, de trabalho, de chefes e funcionários, né? De gerentes e equipe, isso está equilibrado? Ou está excedendo, né? Está ficando tóxico? Se está ficando tóxico, não é pra gente, né? Se está ficando pesado, não é pra gente, não é nosso. Às vezes, né, vem lá na família gerações, os casais sendo tóxicos uns com os outros, né? Eles não sabiam dessa palavra. Eu lembro uma vez que me gravou muito uma reportagem no Fantástico sobre alfabetismo, né? E uma senhorinha que morava lá no sertão, naquelas casinhas de barro, né? Ela começou a ir para a escola para ler e escrever, e lá ela soube que as outras mulheres não apanhavam todos os dias do marido. Ela achou aquilo estranho, vocês não apanham todos os dias do marido? Aí ela voltou e falou isso pro marido dela. Falou, nossa, sabe que as minhas amigas lá na escola, na escolinha, né, de tábua, não apanham todo dia do marido? Aí o marido falou, não, como assim? Aí ela voltou, conversou de novo, conversou com a professora e, né, contextualizou. Aí o marido falou, nossa, eu achava que o marido tinha que bater todo dia na mulher, nas mulheres. E ela falou, eu achava que todo dia eu tinha que apanhar, né? Então, às vezes, aquela consciência, né, ela precisou sair daquele mundo, da casa dela todos os dias, né? Ir lá para um outro lugar e perceber que aquilo não era para ela. E nem ele também não devia se sentir muito bem em bater todo dia na mulher. Então, às vezes, tomar essa consciência, o que é que eu estou fazendo todos os dias da minha vida que não é meu? E o que é que eu estou deixando de fazer que é para mim, que vai me fazer bem? Né? Às vezes a gente não tem essa consciência, como a garota que fritava o peixe, tinha uma frigideira grande, mas cortava o peixe para fritar, porque não sabia que podia fazer o peixe inteiro, como o mensageiro lá do rei, que sempre entrava na onda do que estava acontecendo naquele reinado, e ele mesmo não percebia. Só alguém muito sábio, como o pássaro, percebia que aquilo fazia parte, né, daquele universo, e o pássaro até já esperava a reação daquele mensageiro, né, que era o lenhador lá. Então, a gente não imagina, né? Então, acessar o inconsciente muitas vezes e parar, às vezes conscientemente a gente consegue acessar o inconsciente, né? Eu falo da inteligência sistêmica, muitas pessoas que passam pelos meus workshops e nunca constelaram, falaram, Sheila, eu tomei consciência da minha relação com a minha mãe, tudo mudou, né? E eu lembro uma vez que eu viajei, numa virada de ano, eu viajei para Capitólio, Minas Gerais, já faz tempo, já foi de 18 para 19. E lá eu facilitei uma constelação, que a turma no hotel falou, Sheila, você é consteladora, facilita uma constelação. Eu facilitei uma constelação. Minto, eu não facilitei, eu fiz um movimento sistêmico, né? Eu falei sobre as ordens do amor e coloquei lá, né, a filha, a mãe, a avó. E aí uma senhora olhou para mim e falou, nossa, me caiu uma ficha
grande. Eu sou viúva há alguns anos e a minha filha é tudo para mim. Agora eu percebi o tamanho peso que eu estou deixando para minha filha. Ela é só a minha filha. Ela não é meu marido, não é minha família inteira, não é minha amiga. Ela é só a minha filha. E depois ela mandou mensagem para mim, ela falou: Sheila, minha filha está muito mais feliz. Eu liberei ela da responsabilidade de me fazer feliz. Né? Isso precisou constelar? Não, ela tomou uma consciência. Né? Deixa eu ler o que o Fabrício colocou aqui. Quando você trabalha na busca do inconsciente, você trabalha lá junto o que se reflete na rotina atual. Sim, sim, sim. Às vezes, toda dor, Fabrício, que a gente tem no dia a dia, se a gente olhar, pode ser que essa dor não seja nossa. Às vezes a gente, inconscientemente, que nós somos ligados como se fosse uma rede, né? Com fios invisíveis, com todo o nosso sistema familiar. Quantas pessoas vêm para uma constelação, né, de uma depressão, de um transtorno de ansiedade? Quantas pessoas passaram por mim e falaram: Sheila, não tenho mais transtorno de ansiedade. Mas por quê? Estava ligado com um problema lá, talvez da infância. Talvez não, né? Às vezes foi da infância do pai, às vezes lá dos avós, né? Questões de dificuldade financeira, que o dinheiro vem, mas o dinheiro some. Estava ligado lá, por exemplo, eu venho de um sistema de pessoas que foram escravizadas. Elas trabalhavam e não sabiam que era dinheiro. Elas não sabiam que era dinheiro. Elas não sabiam. Trabalho realmente era pensar em dor, sofrimento. Ah, mas eles saíram da lavoura, saíram da questão de escravidão e foram para uma empresa. Mas às vezes lá dentro tem que trabalhar. Não tem problema se eu ganhar pouquinho dinheiro, mas aquilo é uma dor. Todas as pessoas nasceram para ser abundantes, todas as pessoas têm essa capacidade de crescimento e desenvolvimento financeiro, né? Mas ainda vem fica aquela falta, né? Muitas vezes a gente fica ligado mais à falta do que o que recebe, né? A abundância da vida, né? Eu acho muito bonito quando eu nunca fui à África, eu quase fui esse ano, mas eu vou de uma outra forma. Mas quando a gente percebe, né, quando eles falam, né, pessoas que eu tenho contato, que são da África, livros, eles falam em abundância, porque eles olham para a natureza e eles falam: a gente tem tudo. Então, pessoas que sofreram em épocas de apartheid, mais do que a escravidão, né? Mais do que roubar eles da terra deles, né? Eles olham para aquilo que é bom, aquilo que é bonito, eles estão sempre sorrindo. Eles estão sempre sorrindo, porque eles sabem que eu preciso cultivar a minha alegria para poder suportar toda a dor. Porque senão, se eu não sorrir, se eu não valido, se eu não vejo abundância, eu vou viver na escassez, vou viver na dor. E nós, aqui, muitas vezes, nós não temos isso. Né? A gente fica na falta de alguém que eu não tenho namorado, que falta. Eu não tenho a casa que eu queria, que falta. Eu tenho que levantar de manhã, eu queria levantar meio-dia para ir trabalhar, que falta. Então, sem a gente perceber, inconscientemente, a gente está alimentando aquilo que falta. A gente está casado com o que falta, a gente está namorando com o que falta, a gente está trabalhando com o que falta e vai faltar. E às vezes essas faltas, elas existiram. Acabei de arrebentar meu cordãozinho aqui. Essas faltas existiram, elas não existem mais. Né? Se eu olhar para a minha vida hoje, né, a adolescência e a infância da minha mãe e dos meus pais, né? Meu pai, apesar de ser branquinho, o pai dele era mulato, né? Teve histórias de pessoas escravizadas na família, né? Portugueses que vieram para o Brasil, mas não foram aqueles portugueses que conseguiram as primeiras terras, né? Foram portugueses que vieram mais para o início do século XIX. Então, não é olhar para a falta, né? E quantas vezes a gente está olhando para o que falta? Vai faltar, né? Vocês sabem, quem me conhece há mais tempo sabe que meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Eu passei uma vida inteira brigando com a morte do meu pai. E alguma coisa em mim estava morta também. Então, poder reconciliar com a morte de alguém, por exemplo, isso é uma lição de dor, dependendo
da aproximação, dependendo da forma que foi a morte da pessoa. Mas quanto mais a gente olhar para aquilo que... olhar e reconciliar com aquele fato, mais saudável a gente fica, mais completo a gente fica, com mais força a gente fica. Né? Então é isso, acho que o que eu peço, né, nessa live, essa reflexão. Qual é o exercício que a gente está fazendo? A gente está indo para o mais, como diz o Bert Hellinger, ou a gente está indo para o menos? Mais vida, mais amor, mais carinho, mais amor próprio, né? É mais desafios, ou a gente está indo para o menos? Né? Para onde a gente está olhando? Vamos lá, a Andréia, terapeuta emocional, escreveu aqui: eu ainda preciso tomar consciência de muita coisa na minha vida referente aos meus pais. Pelo fato de morar em uma cidade diferente da minha, eu fico muito preocupada com eles além da conta. Sim, eu acho que essa preocupação é inerente nossa e ela precisa ser respeitada, né? Os nossos pais vão envelhecendo, eles precisam de mais cuidado. Mas se você olhar para a grandeza desses pais, o que eles já conseguiram na vida deles, né? E como que eles estão lidando hoje também, né, com a idade mais avançada, se a gente coloca luz nisso, né, a gente pode respirar aliviado. Porque, às vezes, na idade deles, eles conseguem coisas que nós não conseguimos agora. Não é? Olhe sempre com grandeza, no lugar de filha. Importante, pode ser que você vá precisar cuidar desses pais, né? Cuidar dos corpos desses pais, vamos dizer assim, porque da mente, da essência, eles são grandes demais, isso não tem como cuidar, né? O corpo, ele é perecível, eu falo, né? Cuidar dos corpos, né? Que eu falo, esse autocuidado, às vezes de dar banho, de levar ao médico, mas a essência, a alma desses pais, se você olhar, eles são grandes demais, não tem como a gente cuidar, tem como a gente aprender, né? Então, com compaixão e gratidão, a gente cuida dos nossos pais, né? Do corpo, da matéria deles, né? A gente nunca pode esquecer quem nós somos filhos dessas duas pessoas que disseram sim à nossa vida, que é o presente mais precioso que a gente poderia ter. E são as duas únicas pessoas que puderam fazer isso para nós. Então a gente cuida com amor, a gente cuida com paciência, né? A gente cuida com gratidão. Aí é um cuidado leve, né? É pesado, a gente não quer ver nossos pais, ninguém a gente quer ver com dor física, né? Mas às vezes até a forma de ver como eles lidam com essas questões nos fortalece. Né? De ver a grandeza, né? De como eles lidam. Eu falo isso pela experiência com a minha mãe, né? Minha mãe faleceu há 2 anos e meio. Por muitas vezes nós estivemos internados com ela, né? Eu e meus 2 irmãos internados com ela no hospital, vendo ela sofrer, tendo dor, cirurgia, né? Fez cirurgia cardíaca. Ixi, minha mãe passou muitas vezes em hospital. Ela era diabética desde criança e não sabia. Foi descobrir isso na vida adulta. Então, a diabetes comprometeu muitos órgãos no corpo dela. E ela era como uma fênix, né? Ela sofria, às vezes 1 mês, assim, no UTI ali. A gente achava que ela ia morrer. Aí ela renascia das cinzas, voltava, trabalhava, dançava, ia para hidroginástica, fazia o trabalho dela na pastoral das crianças, viu gerações na pastoral da criança em Jacareí, né? Mãe, filho, depois o neto, tudo. Então, ela voltava. E isso me ensinou muito, né? Eu falei, como que a minha mãe aguenta tanta agulhada, tanto procedimento invasivo? Aí depois ela voltava, ficava 2 anos bem, né, e dançava no baile, tinha amigos, ia para excursão, viajava, nadava, né? Ela costurava, o bairro inteiro conhecia minha mãe. E aí eu ficava olhando assim, quantas coisas eu aprendo com a minha mãe. E eu falo, eu não sou nem 10% da capacidade de lidar. Então quando a gente, né, vai se colocando nesse lugar de pequeno. E algumas vezes eu quis me colocar no lugar de mãe dela, de pena,
né? Porque ela também não tinha a mãe dela mais. Aí eu queria ser a mãe dela, eu queria ser. E por muitas vezes eu saí do meu lugar de filha e isso me trouxe muito prejuízo na vida. Nossa! Mais 10 lives para contar isso para vocês. Sim, né, André? É verdade. Meus pais estão bem ativos. Olha só que maravilha. Isso é um privilégio, né? E aqui mais uma frase. Eu que tenho que trabalhar esse cuidado excessivo, além. Sim, sim, porque enquanto você está com esse cuidado excessivo desnecessário, você poderia estar cuidando de algo importantíssimo na sua vida que iria ou pode alegrar muito mais os seus pais do que esse cuidado, né? Eu sei, eu também já tive esse cuidado imenso aí. Gente, vou encerrando a live, já passou mais do tempo. Eu quero dizer que esse ano terei novidades, já tem um curso bem rapidinho, mas bem profundo sobre introdução de constelação familiar no Hotmart. Já tem aqui algumas postagens onde está falando disso, mas se você for no Hotmart colocar lá introdução de constelação familiar, Instituto Sheila Queridos, você encontra e abre lá, pode dar de presente, é baratinho, pode pagar em 10 vezes se quiser, super baratinho, mas ali você já pode ter vários insights sobre a sua vida. Eu falo tintim por tintim sobre o que é constelação. Continuarei com os meus workshops nas segundas e quartas, segundas-feiras do mês, à noite, na plataforma Zoom. Quem é da região do Vale do Paraíba, estou abrindo um consultório. Ai, você me manda depois, eu não sei, não vou conseguir ver aqui, André, me manda depois no direct, por favor, seu contato. Aqui eu vou perder, eu não vou conseguir ver depois, tá? Eu peço aí para você, por favor. E também, né, já está... você é de São José dos Campos. Então, tem novidade para São José dos Campos. Vou fazer workshops também presencial no Hotel Mercury. Vou abrir uma turma de extensão universitária em constelação familiar sistêmica presencial em São José dos Campos a partir do mês de março. As matrículas, a partir agora, na primeira semana de janeiro, já está disponível para fazer a matrícula. Sheila, eu não quero ser consteladora, eu quero fazer um desenvolvimento profundo para mim. Tem como fazer, né? Só que a extensão universitária agora está com novidades. Ela acontecerá em 7 meses ao invés de 10 meses. Porém, terão 12 módulos a cada 15 dias. Então, você vai se formar rapidinho, mas com mais conteúdos, com mais presença, com mais práticas, né? E será a minha 17ª turma. E terá a turma online também. Então, lançando aí a turma de São José dos Campos e a turma online, porque eu tenho queridos que querem, né, fazer parte do curso de extensão, que moram em outro país, que moram em outros estados, que não dá para vir, né, ainda mais sendo 15 dias. Né? É curso de milhões, né, Fabiola? Você foi da turma 11, olha, estamos indo para a turma 17. Nossa, parece que foi ontem, hein, Fabiola? Que legal. Que joia. E então, além disso, e tem mais novidades aí, se Deus quiser, estou aí com energia, pedindo a Deus muita energia, muita saúde, para que este ano a gente possa fazer muitas coisas boas aí. E quero comemorar minha 1000ª constelação. Este mês de dezembro eu não fiz nada ainda, olha, nem live eu consegui fazer ontem, né? Mas são 30 anos de psicologia, 15 anos de constelação familiar, são muitas transformações aí, né, Fabíola? São 10 anos de Instituto Sheila Queridos, 2026 agora, 10 anos. Na verdade, desde 2012, né, mas que eu comecei mesmo para valer com tudo aí. Então, 8 anos que eu comecei a oferecer extensão universitária, né, e mais de 176 alunos. É muita história, muita coisa boa, muitos feedbacks. Eu vou pedir aí para vocês, vou mandar aí para várias pessoas. Olá, Denise, estou fechando aqui. Vou pedir para várias pessoas que já fizeram constelação comigo, que já tiveram atendimentos, que já foram alunos. Vou mandar uns formezinhos aí para eu não registrei tudo, né? E poder comemorar, fazer uma comemoração aí com várias histórias. Eu sei que tem pessoas que não me deram feedbacks, né?
Muitas sim me deram ótimos feedbacks de como se sentiram depois da constelação familiar. Então, será um ano aí, um ano inteiro de muita comemoração, de muitas comemorações. E aí, quem sabe também, né, Denise, fechar aí um curso aí com a Faculdade Baiana de Medicina de Salvador e ir para Salvador em julho, vai ter um congresso de psicologia aí, estou me preparando. Gente, que o ano de 2026 seja maravilhoso para vocês, que vocês possam estar no lugar de vocês com toda a força vital que vocês têm para poder seguir em frente, ter muita saúde, realizar o que vocês desejam, que nós desejamos, né? E que sejamos muito felizes em 2026 e que a gente possa se encontrar muito, muito mesmo. Obrigado para quem passou aqui, obrigada para quem me ouviu e quem não pôde ficar me ouvindo o tempo todo aqui. Se quiser ouvir ainda algo, fique à vontade, a live estará gravada para vocês. Super beijo, super abraço e até 2026. Tchau.